nos assentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nós lemos 2 versículos da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e esses versículos estão incluídos no capítulo 12, onde Paulo declara a visão que ele teve acerca do terceiro céu. Sabemos que existem 3 céus. O primeiro céu é esse que nós vemos, azul. O segundo céu, onde estão os astros. E existe também o terceiro céu, aonde nós iremos habitar lá na presença de Deus para todos sempre, após o arrebatamento da igreja. E Paulo diz que foi-lhe dado um arrebatamento de sentido. Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas ele conta que há 14 anos ele viu coisas inefáveis, viu o céu pelo lado de dentro, e as revelações do que ele viu, do que ele contemplou, segundo Deus o permitiu, foram coisas extraordinárias, coisas tão maravilhosas, que Deus colocou nele um espinho na carne, para que ele não viesse a ficar soberbo, se engrandecer por aquilo que Deus lhe proporcionou. E ele relata isso, e diz que esse espinho na carne era o mensageiro de Satanás que nos profeteava. E ele diz que por 3 vezes ele orou ao Senhor, ele pediu a Deus para que afastasse esse espinho na carne, essa perturbação da vida dele. E ele diz que Deus falou com ele o seguinte: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele diz que para que ele não viesse a ficar soberbo, foi-lhe dado esse espinho na carne. Ou seja, tudo estava no controle de Deus. E nós entendemos que Paulo, ele estava passando por um momento de aflição, de angústia, até de sofrimento, porque ele fala que não orou 1 nem 2 vezes, mas por 3 vezes ele clamou e orou ao Senhor. E nós sabemos que quando Paulo orava, meu irmão, se é um camarada que tinha crédito no céu, era Paulo, era o apóstolo Paulo. Ele fala que por 3 vezes ele orou para ficar livre desta aflição, mas Deus diz para ele que não iria livrá-lo daquela aflição, mas que Deus iria liberar o poder dele para Paulo em meio àquela aflição, porque Deus tinha um propósito. Paulo estava passando por aquele momento, mas era na permissão de Deus, e era porque Deus também tinha um propósito na vida dele. Primeiro, ele já conta que era para ele não ficar soberbo com as revelações que ele teve. Então, era um ser humano, e Deus sabe como é o ser humano. Para você não ficar soberbo, eu vou te manter na posição de humilde, com esse espinho na carne, até porque eu não quero só isso para você, não te mostrei somente o terceiro céu, mas eu ainda tenho muita coisa a ser realizada através das tuas mãos na terra. E se você ficar soberbo com aquilo que eu já te dei, não vou poder te usar mais na frente, porque eu ainda tenho muita coisa a ser realizada através da sua vida. Então, Paulo, vai se contentando com a minha graça nesse momento de aflição, porque grandes coisas eu ainda vou fazer através das tuas mãos. E passando aqui desse tema, eu tomo isso aqui para a minha vida, porque às vezes nos encontramos, irmão Rodrigo, presbítero irmão Rodrigo, por momentos de lutas, de aflições, até de angústias, e nós não entendemos porque desse momento de luta ou de aflição. Mas temos que entender, porque se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, como diz o Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu não saí da presença de Deus, eu não fui
alma pecado, eu estou na presença do Senhor, e se eu estou passando por esse momento de aflição, eu sei que Deus está no controle da minha vida. E tem mais, eu sei que Deus tem algo a realizar através deste negócio, como tinha na vida do apóstolo Paulo. Então, temos que confiar em Deus. Se hoje você está passando por um momento de dificuldade ou de aflição, tenha contentamento. Como assim, pastor? Se contente com o que você está passando e saiba que Deus está no controle de tudo. Nenhuma tempestade dura para sempre. A tempestade tem um momento para começar, mas tem um tempo determinado por Deus para terminar. E quando a tempestade terminar, isso vai servir de testemunho, vai edificar a tua vida e de milhares e milhares de pessoas que ouvirem o teu testemunho. Deus está no controle da nossa vida. Temos que estar apercebidos de que Deus não nos abandonou. Paulo orou 3 vezes ao Senhor, e Deus disse para ele: a minha graça te basta. Deus está dizendo para você nesta noite: ei, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque hoje você não está entendendo o que eu estou fazendo, você não está entendendo a minha permissão, mas se prepara, porque no dia de amanhã, aleluia, eu tenho coisa boa vindo sobre a sua vida, eu tenho coisa boa vindo sobre você. Deus só prova que Ele quer promover, Deus só prova que Ele quer aprovar. Nós nunca vamos estar abandonados, porque Deus é fiel. E temos a garantia na palavra dele de que Deus não permite que nós passemos por provações além daquilo que nós podemos suportar, porque Ele é fiel. Ele permite a angústia, a aflição, mas também traz junto o escape. Como diz a palavra de Deus: fez a ferida e a ligará. Aleluia. Tem dificuldade, tem problema, tem aflição, mas também tem bálsamo de Gileade para sarar as feridas. E eu creio que nesta noite aqui Deus está derramando bálsamo de Gileade. É bálsamo espiritual para você entender que o que está acontecendo está no controle de Deus. E Deus está falando conosco face a face, dizendo o seguinte: ei, minha serva, ei, meu servo, eu estou no controle desta situação. Então se contente. Nós vamos para onde? Não podemos pular do barco, porque Jesus está dentro do barco, e se Ele está no barco, vem a tempestade, mas a tempestade vai se transformar em calmaria. Não pula do barco, não saia do barco, fique com a graça de Deus. Nem sempre temos tudo o que queremos, mas sempre temos aquilo que precisamos, porque Deus é fiel, e operando Ele, ninguém pode impedir. A minha graça te basta. Tem porém também, passamos pelas aflições. Paulo estava aflito, orando para Deus tirar ele daquela situação. Deus não tirou, mas mandou o poder, mandou a graça. Às vezes você acha que não vai aguentar, que está difícil o negócio, como é que vai ser? Tu fica preocupado, preocupada, e Deus está dizendo o seguinte: receba da minha graça, recebe meu consolo, recebe o fortalecimento espiritual, e aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa em mim. O que nós temos que fazer? Confiar em Deus, esperar em Deus, porque o tempo de cantar ele chega. Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está no controle de tudo. Aleluia. Todo mundo passa por um momento de aflição, mas o momento de aflição vem, chega até nós, Deus permite, mas tem propósito de Deus nesse negócio. Tem propósito
de Deus nesse negócio. Não desfaleça a tua fé. Não perca não perca a sua esperança. Deus é poderoso para fazer você mudar de casa. Deus é poderoso para te dar uma moradia que você deseja. Descansa teu coração. Hoje tu pode não estar satisfeito no lugar que você está, mas Deus é poderoso para te colocar no lugar que você vai honrar e glorificar o nome dele, e vai trazer alegria ao teu coração. Mas por enquanto, tem a graça de Deus. Confie em Deus, porque Deus diz o seguinte no livro do profeta Jeremias, capítulo 29: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Descansa em Deus. A Bíblia tem exemplos, eu separei aqui pelo menos uns 3 exemplos aqui, 4 exemplos de pessoas que eram fiéis a Deus, tementes a Deus, e passaram por aflições como Paulo passou, e Deus deu vitória e exaltação total no fim. Primeiro, o próprio Paulo e Silas, quando estavam pregando o Evangelho em Filipos, anunciando o Evangelho, libertando o jovem endemoniada, expulsando o demônio, fazendo a obra de Deus, e de repente se levanta uma turma contra eles, colocam ele em praça pública, algemam eles, amarram eles no poste, arrancam suas vestes, suas roupas, dão tanta chicotada, paulada, batem nele, ao tempo de ficarem ensanguentados, e depois de ficarem ensanguentados, são colocados como presos. Prendem a Paulo e Silas no cárcere interior. O que isso significa? No cárcere interior era o pior lugar da prisão, onde os excrementos dos outros presos corriam para o fundo da prisão, e no fundo da prisão ficavam ali excrementos dos outros presos. E além disso, além de colocar Paulo e Silas nesse lugar tão cruel da prisão, ainda colocaram os seus pés amarrados a troncos. Só que Paulo e Silas tinham graça de Deus para suportar momento difícil e não murmurar, tinham contentamento. Não é que estejam se alegrando com aquele momento, mas o que estava dentro deles, que é a graça de Deus, a presença de Deus, era muito maior do que do que aquele momento estava ali proporcionando. Por isso que João diz: maior que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. A minha oração é o seguinte: e que nesta noite de contentamento, Deus venha transbordar nossa alma de graça para suportar momentos difíceis, porque quando suportarmos momentos difíceis, o tempo de testemunhar vai chegar, mas só testemunha quem persevera no meio da aflição. Estão com os pés presos nos troncos, e a Bíblia fala que por volta da meia-noite, imaginem os dois cheios de hematomas, ensanguentados, dores, sofrendo por fazerem a obra de Deus, por fazer o bem a uma jovem que estava com um espírito maligno. E os dois, por volta de meia-noite, começam a louvar e a orar. Tinha contentamento. Nós eles sabemos que estamos nessa situação, mas não vamos ficar aqui para sempre, não, porque Deus está conosco. Nenhum choro dura para sempre, nenhum sofrimento dura para sempre, nenhuma angústia dura para sempre, nenhuma aflição dura para sempre, porque Deus permite, mas também traz o escape. E Paulo fala para Silas: vamos louvar, vamos adorar, pastor. Pega a guitarra. Não tinha guitarra na prisão, mas tinha garganta, tinha adoração, tinha louvor. E Paulo começa a orar: ora no teu mão, Silas, você vai louvar. E um começa a orar, outro começa a louvar, cheio de hematoma, cheio de... A Bíblia não fala que reclamava. Já imaginou isso? Tomar uma surra em praça pública, tirar as vestes, a vergonha de estar nu, de apanhar, de sofrer, de ser preso injustamente, por amor a Jesus, por fazer a obra de Jesus. Mas quando estiveram lá, eles começaram a louvar e a adorar a Deus. Louvar e bendizer o nome do Senhor.
Eles não faziam, sabe, eles não louvavam assim baixinho, com palavra, com hino louvor baixo, não. A Bíblia fala que os outros presos os vendem. Deus está me dando uma revelação aqui na palavra. A Bíblia fala que os outros presos que estavam nas outras celas os escutavam, não é isso? Sabe o que Deus me deu aqui agora? Que cuidado, quando passar na aflição, as pessoas que te seguem estão te vigiando. Ainda estão dizendo assim: eu quero ver a atitude dele, a atitude dela na aflição. Ela é crente, mas está murmurando, está falando mal, está reclamando da situação. Sabe, os presos estavam ouvindo a Paulo e Silas ali na aflição, na angústia. Eles estavam ouvindo louvor e oração. Louvor e oração. Deus está falando com a gente aqui: não murmures, glorifique o meu nome na situação difícil, porque eu tenho um terremoto para lançar nesta situação. Eu vou abalar, aleluia, essa situação de cárcere. Eu vou destruir essas algemas que o diabo tentou colocar, que ele colocou. Eu vou mudar o quadro. Aleluia, Jesus. E as pessoas observam, elas sabem, entendem. Elas não sabem da nossa situação, no momento difícil, mas elas também observam a nossa fidelidade a Deus. Sabe o que acontece? Você prega sem falar, você prega sem a Bíblia, porque você prega com a sua atitude, com o seu procedimento, e as pessoas ficam olhando: como é que pode ela, não passando por isso, passando por aquilo outro, mas continua indo para a igreja, sendo fiel a Deus, servindo a Deus, não reclama, está sempre sorrindo. Como é que pode isso? E elas ficam querendo saber o que é isso, que negócio é esse, como é que pode isso, e sabe que vocês também querem vir para a igreja. Eu conheço uma pessoa que se converteu porque viu o sofrimento de um crente, e esse crente nunca reclamava. Sabia? A ímpia sabia que o crente tinha uma vida difícil, que a crente tinha uma vida difícil, mas nunca reclamava, só via orando e ir para a igreja. Sabe o que aconteceu? A outra quis ir para a igreja também. Somos observados. Então louve a glória, porque Deus vai mandar um terremoto. Deus vai mandar um terremoto e a situação vai mudar. Segundo, Jó. A provação que Jó passou, a aflição que ele passou, o momento que ele passou, e o contentamento que ele teve, a paciência que ele teve, a fé que ele teve, proporcionou a Jó restituição dobrada. Jó entendeu que o que estava acontecendo na vida dele, na família dele, era com a permissão de Deus. E eu, quando li o versículo de Jó, quando Jó fala assim: tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o escritor diz o seguinte: com tudo isso, Jó não atribuiu falta de coisa alguma a Deus. Teve maturidade, teve fé, teve esperança, honrou a Deus no momento difícil, não murmurou. A Bíblia fala que ele não pecou, ele entendeu que Deus é que Deus tomou, e Deus está no controle, e vamos seguir em frente. E daqui a pouco a mulher dele fala o seguinte: ei, tu ainda conserva a tua fé? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz o seguinte: não, como falas uma louca mulher, assim falas tu. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E no final, ele teve que orar, teve que ter graça. Orar por aqueles amigos, entre aspas, que o julgavam, que o condenavam, que falavam mal dele. O camarada perde tudo, ainda está doente, e os que estavam perto dele, que eram amigos, falam mal dele: você está assim porque você está em pecado. Levantaram calúnia, e não era nada disso. E Deus falou: agora você vai orar por eles. Quando você pensa que o negócio já está ruim, meu irmão, Deus ainda quer exigir mais de você, pastor. Oh, Jesus. Agora tu vai orar pelos caluniadores. O camarada já estava enfermo, com chagas, tinha perdido os filhos, tudo que tinha,
todas as posses de vaca, ovelha, camelo, foi tudo embora. Situação precária, ainda é acusado pelos 3 amigos que estavam em pecado. E a Bíblia fala que Jó não pecou. E agora ele fala com ele: ora por eles. Graça de Deus. Graça de Deus para suportar momento difícil. Tenha a graça de Deus, irmão. Porque você não sabe o que o céu está preparando para você. Nós não entendemos e não sabemos o que o céu está preparando para nós, o que Deus vai mandar para cada um de nós. Você acha que Deus não está contemplando o teu momento de dificuldade? Você acha que Deus não está vendo o que você está passando? Tenha contentamento. Seja como Paulo: aprendi a me contentar com pouco, mas também com muito. Ei, sabe de uma coisa? O momento difícil vai acabar. Aleluia. E Deus tem preparado coisa boa para a gente. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quem ama a Deus não murmura, não reclama, não abandona, sempre está junto. Faça como Pedro: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Daqui não saio, daqui ninguém me tira, nada e nem ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É daqui para o céu, é daqui para a glória. Estamos aguardando um arrebatamento da igreja, esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossigamos para o alvo, para o templo da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Tenha ânimo, tenha força, leia a palavra, porque a palavra vai te acrescentar fé, vai te acrescentar esperança. E Deus fala conosco através da palavra. Não desanime. Deus é poderoso para trazer de volta o que foi perdido, para restituir o que foi perdido. Mas tenha fé e esperança, e se contente com o momento que você está vivendo, porque na hora certa vai ter uma mudança. Ah, pastor, mas eu perdi isso, perdi aquilo outro, está tão difícil. Ei, Deus é poderoso para dar tudo em dobro. A Bíblia fala que até as filhas de Jó, Deus fez com que ele desse mais 3 filhos. E as filhas agora que nasceram eram as mais lindas da terra. Terceiro, José. Se há um camarada na Bíblia que eu vejo que sofreu, que passou um momento difícil, foi José. Traído pelos irmãos, abandonado pelos irmãos, odiado pelos irmãos, lançado numa cova para morrer, vendido como escravo, dado como morto para seu pai, fiel a Deus, chega na casa do seu senhor Potifar como escravo, fiel a Deus, aonde colocava a mão prosperava. Situação de escravo, longe da família, ainda jovem, com 17, 18 anos de idade, mas fiel a Deus, se contentando, esperando em Deus, com fé em Deus. E na casa de Potifar é acusado justamente de estupro, calúnia, abandonou, salvou, deixou a casa e fugiu, porque era fiel a Deus e fiel ao seu Senhor. Foi parar numa masmorra, numa cadeia, injustamente, mas na cadeia, fiel a Deus, esperando em Deus, se contemplando em Deus. Sabe, irmãos, quem pode nos preencher, nos dar contentamento, é somente a presença do Espírito Santo. Gente que coloca o contentamento em casa, em carro, um monte de coisa. O que nos traz contentamento é a presença do Senhor Jesus. Quando chega na prisão, está tudo certo na cadeia, porque a mão de Deus estava sobre José. E na hora certa, ele é colocado diante de Faraó. E quando o Faraó pergunta para ele: é você que interpreta as sonhos? Ele diz: não, é Deus que faz, é Deus que interpreta o sonho, e é Deus que vai te dar uma resposta. Ele atribui toda a honra, toda a glória a Deus. E nós entendemos e sabemos o que aconteceu. Deus o exaltou soberanamente.
foi colocado como o segundo do Egito. Depois até os irmãos dele, que o odiaram e quiseram matá-lo, José deu comida para eles comerem, deu guarida para eles no meio da fome, sabe? Porque José entendeu que aquilo que ele passou foi com a permissão de Deus, para que naquele tempo de fome estivesse comida na terra, para o povo não deixar de existir, porque ele teve o que? Entendimento, contentamento de que Deus está trabalhando. Sabe, nós vemos aqui tanto Paulo e Silas, quanto Paulo, quanto Jó, quanto José, que passaram por esses momentos difíceis e tiveram ali essa graça de Deus, e que no final Deus honrou, abençoou, prosperou, engrandeceu. Assim é conosco também, meu irmão. Não, a gente não é feito só de deserto, não. Aleluia. Tem mananciais no final desse deserto. Aleluia. Tem água jorrando no final do deserto. Tem banquete preparado por Deus no final do deserto. Deus está preparando mesa para nós na presença dos inimigos. Ei, o tempo de cantar chega, o tempo de exaltação chega, mas persevera. Contentamento. Não olhe para a direita nem para a esquerda, e muito menos para trás. Olhe para frente, vai caminhando, vai seguindo em frente, porque Deus tem coisas maravilhosas e extraordinárias para cada um daqueles que servem a Ele, para um daqueles que perseveram, para aqueles que não murmuram, para aqueles que não abandonam, para aqueles que ficam firmes. Tenacidade, persevera, porque Deus não se esquece da gente, Deus não se esquece de nós. O Salmo 126 diz o seguinte no versículo 6: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Vai ter colheita, vai ter colheita. O tempo de cantar chega. E o que não falar do apóstolo João, do discípulo João? João diz no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9, que por causa da pregação do evangelho que ele pregava, ele foi preso e lançado numa ilha chamada Patmos. Ele já tinha uma idade avançada. João, quando foi preso e lançado na ilha de Patmos, já não era mais um jovem, já era quase que um idoso. E por causa da perseguição do evangelho, foi preso. Mas chegando na ilha de Patmos, ele sempre na presença de Deus, ele diz que teve um arrebatamento de sentido, e Deus revelou a ele coisas extraordinárias, como lemos no livro do Apocalipse, algo que foi preparado lá no céu, lá na glória, para a igreja habitar. João viu que lá no céu as ruas são de ouro. Ele viu a nova Jerusalém, a nova cidade preparada para a igreja, a qual os muros daquela cidade são de jaspes, de pedras preciosíssimas. Ele viu coisas que ainda nem aconteceram. Há mais de 2 mil anos atrás ele teve essa revelação, e ainda nem aconteceram, ainda vão se cumprir. Aleluia. E o que eu entendo com isso? Que apesar da perseguição, da prisão na ilha de Patmos, Deus trouxe a ele uma intimidade muito maior, a qual ele já tinha antes. Às vezes passamos um momento de dificuldade, de aflição, e buscamos mais a Deus, e sabe o que acontece? Nós nos tornamos mais íntimos de Deus. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. O próprio Jó diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. João agora, depois de ser preso, ele viu o céu pelo lado de dentro. Ele contemplou a nova Jerusalém. Aleluia. Imagina o que Deus não vai fazer depois da nossa dificuldade. Imagina o que Deus não está preparando para mim e para você depois da aflição.
Aleluia. Você que está se perguntando por que eu estou passando por isso, por que aconteceu isso, tenha contentamento, irmão. Deus está preparando grande vitória. Deus está fazendo além daquilo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Isso aqui é profético para cada um de nós. Sabe essa situação que você fica questionando e perguntando por que disso, por que eu não consigo isso? Ei, é um agir de Deus na tua vida. Calma, vai ter uma mudança radical, vai ter um agir de Deus, a bênção vai chegar. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Perseverar em Jesus. Se contente com esse momento que você está hoje, porque o amanhã vai ser diferente. Fique feliz hoje. Ter felicidade independente das circunstâncias. A felicidade nossa vem de Deus. A nossa alegria vem de Deus. Não depende do momento. Aleluia. Vem de Deus. E a alegria dele é a nossa força para superar essas situações. E quando você supera, Deus diz o seguinte: Ele está preparado para levar mais um degrau para cima. Agora eu vou honrá-lo. Cabe mais um pouco, irmão. Que isso, pastor? Uma vez eu li um livrinho chamado O Mensageiro, e ali contava uma história do Cabe mais um pouco. Era um homem que sabia que tinha um tesouro num determinado terreno, e ele comprou aquele terreno para achar aquele tesouro. Ele começou a cavar, e não aparecia o tesouro. E cavou em nada, reto escava dele, nada, não achou o tesouro. Ele falou: não deve ter tesouro aqui não. Desistiu. Daí que ele fez, ele vendeu o terreno. A pessoa que comprou o terreno cavou meio metro, achou o tesouro. Tua vitória pode estar a meio metro. Cava mais um pouquinho. Fica na fé. Não tira a estaca não. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.